voltei trazendo outro review de filme de terror nesse Monkey Madness 2022. Durante o mês de outubro, todos os dias vou estar trazendo análise de um filme de terror diferente, e o filme que eu vou estar compartilhando aqui com vocês hoje, Martyrs, né? Martyrs, só que ele é o remake do filme que eu assisti ano passado, né? Então, honestamente, eu realmente aconselho que as pessoas que ouçam esse programa aqui até o final, primeiro tenham escutado a minha análise sobre o primeiro filme e tudo mais, porque, honestamente, as comparações serão muitas e intermináveis, sabe? Então, se a pessoa não souber o que eu achei do filme original, vai ficar meio que mais difícil ainda de entender os meus posicionamentos com relação a esse filme aqui, sabe? Então, basicamente, esse filme aqui é um dos remakes que eu considero os piores tipos de remakes que o cinema inventa de fazer, sabe? Por várias questões. Em primeiro lugar, é um filme que saiu 8 anos depois do original. Se eu não me engano, o primeiro filme é de 2008, pode ser que seja de 2009, mas eu acredito que seja de 2008. Se eu estiver errado depois, vocês façam essa correção. Mas, assumindo que o filme seja de 2008 e esse aqui é de 2016, quer dizer que foi um intervalo de 8 anos. Não é uma obra assim que já passou tempo suficiente, que já caducou, ou que tem até realmente uma grande diferença estética na situação, nos personagens, no espaço que vai se desenvolver a narrativa, sabe? Não tem uma coisa tão grande assim, tão discrepância. Embora eu também não gosto só de quando as pessoas fazem remake só para mudar a localização, sabe? Os Estados Unidos é famoso, pegar bons filmes de outros países e localizar e tudo mais. Não que isso não aconteça em outro lugar do mundo também, né? É evidente ou indiscutível que aconteça, quer seja chamado de remake ou não, né? As pessoas não precisam dizer que estão... Não precisam fazer um filme dizendo que é um remake de um filme famoso hollywoodiano para que a gente veja claramente que se trata disso, por exemplo, né? Só que esse filme daí é especificamente um remake. Então, olha, quando tu se chama um remake, eu acho que tu ainda tá chamando mais a atenção para comparações, tá ligado? Quando tu fala, eu quero fazer um remake de um filme que já saiu, tu imagina que parte da audiência pode ser pessoas que já assistiram o primeiro filme e tudo mais. Então, honestamente, eu não sei como é que uma pessoa que assistiu só esse filme aqui vai perceber ele, e eu nunca vou ter como saber, sabe? Quando eu fui assistir esse filme, eu já fui assistir ele sabendo que era um remake e totalmente sobre... já estava pensando em correlacionar cenas que eu estava vendo ali com o filme original e tudo mais. Então, realmente, a pessoa que assistiu esse filme sem saber que ele é um remake de uma obra francesa, né? Que o filme original, o diretor é francês, as atrizes são francesas também e tudo mais. O filme é falado em francês, o idioma principal do filme, né? Acho que tem algumas frases em inglês, mas a grande maioria é em francês e tudo mais. Só que, né, esse filme é norte-americano e... basicamente, então agora eu vou partir para a parte cena por cena. E o veredito final, só para deixar claro, já para quem não quiser ver o programa inteiro, saibam que eu não gostei do filme, sabe? E como eu disse, infelizmente essa opinião está completamente enviesada em comparação direta com o filme original. Então talvez para alguém que assistir esse filme aqui, sem saber como é que é o filme original, esse filme seja uma jornada melhor, ou simplesmente se for mais o estilo da pessoa, né, o gosto, porque ao mesmo tempo que ele é um filme que ele consegue ser bem parecido, para não dizer idêntico ao filme original em vários pontos, ele realmente toma certas... ele faz questão de mudar certos pontos focais da narrativa. Então, ao mesmo tempo que ele é uma cópia, entre aspas, do original, ele também sai bastante da obra original no momento que ele quer. Então, é o tipo de decisão que pode incomodar as pessoas dos dois lados, sabe? E foi o que aconteceu comigo. Então, vamos lá. O começo do filme, por exemplo, ele é bem parecido com o filme original, sabe? Eu tive uma menina que vai ter o mesmo nome, né? Uma menina chamada Lucy, que ela estava presa, só que a cena do espaço que ela estava presa, apesar de eles nos mostrarem mais, sabe? Tipo, no filme original era só uma menina correndo, já ferida, e com uma atuação e o jeito que o take era filmado já te causava um desconforto inicial, sabe? Na primeira cena do filme original eu já sentia isso. Nesse filme aqui isso não acontece, tá ligado? Essa primeira cena, mesmo que tu veja mais ou menos que a guria estava sentada numa cadeira com correntes, ela tá se soltando meio que do nada, e daí eles reestruturam toda aquela sequência que a gente via no primeiro filme. Como, por exemplo, primeiro filme não, né? O filme original, que se eu falar primeiro filme, você sabe que eu tô falando do filme original. Por exemplo, no filme original, quando eles estão mostrando os créditos, a gente vai vendo aquele doutor ou aquele médico e mais um pessoal acompanhando ele, assim, gente da polícia, né? Ou militares, sei lá, acompanhando ele e falando sobre
o que estava acontecendo lá, o ambiente, mostrando certas cadeiras e o pinico que as gurias que eram torturadas, as prisioneiras tinham deixado ele para trás, sabe? Agora, nesse primeiro filme, eles foram para outra rota, que é mostrar que quando as pessoas chegam para nesse remake, no caso, né, quando as pessoas chegam para ver o que aconteceu ali, não tem mais nada, não tem mais evidência, então fica pairando mais no ar a ideia de que talvez essa menina, a Lucy, seja completamente louca, mas é óbvio que ela não é, né? Se ela fosse só louca e não tivesse as pessoas que torturaram ela, o filme não existiria, bem dizer. Só que né, eles resolveram ocultar as informações, que é uma escolha que, digamos assim, que aumenta a expectativa. Será que existe ou não existe um grupo secreto de torturadores? Só que também não dá as informações que são desconfortáveis e são... o filme já começa a ir amaciando o teu estômago, né? O filme original, para as porradas que ele vai te desferir ao longo da jornada e tudo mais. Enfim, e daí também modifica basicamente as cenas que rola entre a Ana, né, que também tem uma mulher, uma outra atriz, que é escalada para fazer o papel da Ana, que é a... Nesse filme, talvez até dá pra dizer que talvez ela seja a protagonista do filme, e não que no original ela também não seja e tudo mais, né? Só que, enfim, aí tu vê que as duas, assim, estão se vinculando, estão se relacionando, né? E essa cena daí, toda essa passagem acaba sendo um pouco mais estendida do que é original. Eu acredito que o filme, até aparecer o título do primeiro filme, né, o filme original no caso, não deve passar 10 minutos aqui nesse filme, pelo contrário, é mais de 10 minutos depois, quando realmente aparece o título na tela. E, na verdade, acho que nem aparece o título, mas rola a transição de 10 anos, né, que é o que acontece no filme original. O filme original aparece o título e fala 10 anos depois. Nesse filme daqui, simplesmente fala 10 anos depois. Só que depois de já uns 10 minutos de filme, sem a cena também que a Ana se torturava, a Lucy, né, se torturava no banheiro e tudo mais, né? A gente vê uma cena que ela é atacada pela entidade paranormal, que eles ainda mantiveram aquele mesmo conceito, sabe? Só que na versão original do filme tinha uma cena, além da cena que ela é atacada pela entidade paranormal, que é o final dessa primeira sequência, tinha uma outra cena que ela simplesmente estava no banheiro, dentro da, da banheira, no caso, né? Ferida nos pulsos, e a Ana ia ali abraçava ela e falava, não conta pra eles, não conta pra eles e tudo mais. Então, dá pra ver que esse filme, ele vai ser uma versão censurada do filme original, tá ligado? Ele queria, talvez, ser menos ofensivo, menos também, assim, visceral, sabe? Então já é uma escolha que, quem ouviu a minha análise do programa, da, da resenha que eu fiz do filme original, sabe que eu considerei um filme bom, só que é um filme bem forte, um filme bem impactante, um filme bem desconfortável, que eu não sei nem se algum dia eu vou querer reassistir, mas que não tornava a obra ruim, só tornava ela difícil de digerir, sabe? E essa obra aqui, eles realmente tornaram ela muito mais fácil de digerir, a ponto de que, né, basicamente a minha impressão dela até o final, né, isso que já é algo que eu podia dizer no final do programa, mas foda-se, já estou falando aqui agora, eu vi que se tu tirar as porradas mais fortes do filme, né, basicamente tu acabou com o filme, sabe? Tu descaracterizou ele a ponto de que eu defino esse filme aqui como uma versão mais americanizada dessa história de filmes de tortura, sabe? Como se ele tivesse seguido mais uma linha Jogos Mortais e coisa do tipo, e depois ele ainda tem uma subplot, né? Que isso aqui já é spoiler de como vai acabar a história, mas é uma subplot, assim, de parecer aqueles filmes de vingança que também eram bem populares, assim, na época, né? E até hoje em dia também são populares, né? Eu não sei quando que se tornou moda, mas nunca saiu de moda, eu diria, né? Enfim, aí rola aquela passagem de tempo, né? E a gente vê uma sequência bem parecida com a execução que rola no filme original, né? Isso daí, por exemplo, eles praticamente não mudaram nada, porque realmente era uma das razões de porque esse filme Martyrs, né, o original, em primeiro lugar, né, era interessante logo de cara, porque eles não demoram para começar aquela cena que a Lucy tá matando as pessoas que ela acredita ser os seus torturadores, e isso já te bota com uma expectativa lá no alto. Eu, particularmente, desde a primeira vez que eu assisti o filme, fiquei interessado. Aí, nesse remake, eles repetiram a mesma ideia, sabe? Ela baleia o cara que abre a porta pra ela, depois ela dá um tiro na mulher, depois ela dá um tiro no rapaz, né? Ela faz uma pergunta: qual a tua idade, sabe o que teus pais estão fazendo. É bem similar, assim, o roteiro e a estrutura toda. A única diferença mais notória dessa sequência aqui é que a, a menina... A Lúcia, ela dá um tiro, ela sobe em cima da cama e dá um tiro pra baixo da cama, sabe? Em direção a perfurar o colchão e matar quem tiver embaixo da cama ali e tal.
E no filme original, quando ela fazia isso, que também ela fazia exatamente isso, ela não consegue atingir a menina sai correndo, ela persegue a guria e dá um tiro nas costas dela, sabe? Aqui nesse filme não, eles fizeram ela matar direto com esse tiro de cima pra baixo, aí estando em cima do colchão, e deu um visual maneiro, assim, do sangue escorrer debaixo da cama. Então essa foi uma escolha que eles fizeram, vamos pegar essa diferença simples, mas que pelo menos não deixa idêntico e explora algo que o primeiro filme decidiu não lidar, sabe? E eu achei uma cena que ficou visualmente interessante, sabe? A imagem que eles conseguiram nos mostrar. E depois disso rola a ligação, né, da Lucy pra Ana, e honestamente também, essa aqui é uma das coisas que são as pequenas mudanças que eles fizeram para a história ser diferente, digamos assim, só que eu acho que acabaram ficando piores do que a versão original, porque, tipo, no filme original, quando a Lucy matava essa família, ela ligava da própria casa que ela tinha feito o crime, né? E ela ligava pra Ana, que já tava de tocaia, sabendo o que ela tinha ido fazer, porque ela tinha visto uma fotografia da família que ela no jornal, e ela disse, foi essa família aqui que me torturou, eu vou lá ver se são eles. E daí ela liga falando, olha, eu vi que era eles, já matei todo mundo, né? E a guria fala, caralho, não acredito que tu fez isso. Só que agora nesse filme aqui não rola nada disso, sabe? Ela simplesmente liga pra amiga dela e fala assim, eu tô aqui, eu encontrei as pessoas que me mataram. Então ela joga tipo, pra começar, nunca é especificado como é que ela chega nessa casa, sabe? Como não tem esse recurso dela ter visto no jornal, simplesmente em nenhum momento do filme é dito como é que essa Lucy desse filme sabia que nessa casa que moravam as pessoas que torturaram ela. E daí então ela liga pra essa amiga dela, simplesmente fala que matou um monte de gente, né? Na verdade ela não fala que matou um monte de gente, ela fala, vem aqui que quero te mostrar uma coisa, só que, né? Então já é uma narrativa muito mais propícia, né? Um roteiro muito mais estruturado pra que a guria não acredite nela, sabe? A Ana acha que a amiga dela simplesmente é uma doida, é uma louca e tudo mais, né? Só que também é um roteiro muito mais assim, hollywoodiano, né? Usando isso meio como uma forma pejorativa, porque, tipo, as coisas estão acontecendo só porque o roteiro quer, tá ligado? Não faz o menor sentido a história ser estruturada dessa forma, a não ser por ser um capricho do diretor ou do roteirista, digamos assim. E nesse primeiro momento não rola a sequência de ataque sobrenatural que teria acontecido nessa hora, sabe? A Lucy seria atacada pelaquela aparição que ela enxergava, que na verdade era só os impulsos de se automutilar que ela tinha e tudo mais. Ela seria atacada por essa criatura antes da Ana chegar naquela casa. Inclusive, no primeiro momento que ela se encontrava com a Ana, ela estava correndo para fora da casa, esbarrava nela, já falando: foge, Ana, foge que ela tá lá, sabe? Aí já mostrava, claro, que a Ana estava acostumada com esses capítulos assim, meio que psicótico da Lucy e tudo mais. Aí nesse filme não corre isso, sabe? Tipo, ela simplesmente fica esperando a Ana chegar, a Ana chega na cena do crime e ela começa a ficar reagindo como se alguém entra num lugar e vendo um monte de gente morta, né? Embora, tipo, a atuação não seja tão convincente, tipo, o primeiro filme também, até nessa questão, acho que ficou bem melhor, sabe? O filme original, as atrizes, talvez porque a história ia ser muito mais pesada mesmo, as atrizes têm expressões e é um filme áspero, sabe? Do começo ao fim, eu diria. E com atuações tão boas quanto. Aqui não, tipo assim, a guria chegou ali e não que tenha ficado terrível, sabe? Mas ela tá simplesmente tendo que agir como se do nada ela tivesse chegado numa casa sem saber muito bem o que ia acontecer. Ela abriu a porta e enxergou vários cadáveres de gente que ela nunca viu. Então, né, já é um conceito mais difícil de trabalhar do que como foi estruturado no primeiro filme, sabe? Aí rola aquela cena que. Isso daqui também é uma versão original, né? Uma cena original desse filme, que a Ana dando as costas pra Lucy, dizendo que não vai poder ajudar ela, sabe? Porque, não, Lucy, agora tu foi longe demais, entendeu? Esse tipo de conversa que nunca teve no filme original. E, né, é uma das coisas que eu digo, é original, mas é ruim, entendeu? Não precisava ter também. E daí finalmente rola um ataque sobrenatural, sabe? Essa é a segunda vez que a gente vai ver essa entidade atacando a Lucy, a primeira tendo sido lá quando ela era criança ainda. Então estavam fazendo menos isso. A versão também que esse filme fez um ataque que ela é, tipo, não vou dizer que é fraca, sabe? Mas é menos violenta do que a versão original, sabe? A versão original, a mulher que a gente vê atacando ela, em primeiro lugar a gente vê ela com mais clareza, tu vê mais a figura dela. Nesse filme aqui fica mais aquela coisa assim, aparição genérica com aspecto feminino, sabe? E, inclusive também nunca tem um flashback mostrando que a mulher que a Lucy enxerga é alguém que ela abandonou
quando ela era criança, sabe? No filme não chega a ter nessa versão do filme não tem essa camada extra, que era só uma cena, mas era o suficiente pra gente entender de onde que vinha essa mulher que assombrava a Lucy e tudo mais. Então, são essas pequenas decisões que eu acho que simplesmente eu considerei no final da jornada inteira uma versão inferior, sabe? Embora tenha diferenças estruturais notórias que vocês vão ver mais adiante. Enfim, basicamente a criatura menos assustadora, a cena de agressão menos violenta, né? E no momento que ela se esconde no closet, no filme original ia rolar um flashback agora que não rola, sabe? Simplesmente daí também a guria volta pra casa, a Ana, porque ela escuta barulhos de tiros, de disparos, e ela volta lá pra socorrer a amiga dela, abraça ela, sabe? Tentar criar um vínculo, tipo, nos mostrar um vínculo que, inclusive eles nos mostram um flashback, as duas participando de uma missa quando elas eram crianças ainda, sabe? O filme nos mostra um pouco mais, assim, desse background, que não era um negócio tão explorado no filme original, tipo... Acerto de poucas, tipo, com exceção de umas poucas cenas específicas que rolavam uma conversa que a gente via que tinha sido no passado, sabe? Enfim, a gente vê a Lucy convencendo a Ana a dar sumiço nos corpos, né? Assim como a gente viu, assim, acontecendo no filme original. Só que aqui nesse filme também tem uma cena da Ana escondendo a arma embaixo do sofá, que eu acho que isso daí também não tinha no filme original. E ela pensa em usar o telefone pra ligar pra polícia, tipo... A gente imagina que é pra ligar pra polícia, né? Ela olha pro telefone e mostra assim, o ângulo de visão dela olhando pro telefone da casa. Tu imagina que ela pensou em ligar pra polícia. Outra coisa que nunca acontece no primeiro filme. Inclusive, é a Ana que diz, não podemos sair da casa agora porque tu me ligou daqui. Vão saber que teve alguém aqui ligando e vão rastrear a gente. Então a gente tem que dar um jeito de se livrar desses corpos, né? Aí elas estão jogando os corpos assim dentro de um buraco que tinha no fundo da casa, da mesma maneira que tinha isso também no filme original, né? A Lúcia tá sendo meio escrota com a Ana também, uma particularidade desse filme. E tem momentos que ela acaba dormindo, né? Que ela tava cansada de carregar os corpos e da matança que ela fez, e ela vai descansar. E daí a Ana chega a discar 911 nesse momento, sabe? Que é o número de emergência lá dos Estados Unidos, 911. Ela chega a discar assim, só que antes dela falar com alguém, ela desliga o telefone, porque ela começa a suspeitar que a Lucy pode ter se acordado, ela sai vagando pela casa, e daí a moribunda se ergue, né? Que também isso daí também é tirado diretamente do filme original, né? A mulher, né? A mãe das crianças dessa casa daí tava viva ainda e agarra ela pelo pé, né? E daí, pouco tempo depois da mulher voltar à vida, digamos assim, ela é morta, né? De uma maneira também menos interessante do que no filme original, né? No filme original ela é morta, tipo, golpes de martelo e tudo mais, e a Lucy fica muito surtada, muito braba, ela fica assim, como assim? Tu acha que eu sou louca? Tu tá querendo ajudar essa mulher, sabe? Fica raivosa, começa a dar martelada sendo as coisas, mas depois não acaba fazendo nada com a Ana. Dessa vez, tipo, esse filme aqui rola quase tudo isso, mas a execução é menos violenta, a discussão é menos intensa e até o diálogo também eu acho que é menos elaborado, sabe? E daí rolaria a cena que essa é uma dos pontos focais, sabe? Que daqui em diante os filmes vão se separar, assim como dois rios que estão seguindo fluxos alternados, sabe? Ficou ruim esse final, né? Mas foda-se. Basicamente o que eu queria dizer é que nessa cena que era pra rolar o suicídio da Lucy, sabe? Que eu não vou repetir tudo, né? Quem assistiu o filme sabe como é que é, e quem ouviu minha análise sabe como é, que é uma cena muito violenta, muito forte, muito gráfica, que no final dela concluir o suicídio dela, eu até parei um pouco de assistir o filme, né? Foi a primeira vez que eu fiz isso no ano passado, e eu não sei se eu tinha feito, se eu fiz mais alguma vez depois. Foi o único filme que tive que dar uma pausa, respirar, tomar um copo d'água e falar, tá, depois eu continuo, porque o desconforto é bem grande, sabe? É que nesse filme a cena também é violenta, tá ligado? Também é áspera. Só que infelizmente, né, cara, eles estão chamando de remake, então a comparação é imediata. Então é um filme que, pros padrões de Hollywood, é violento, tem sangue, a guria se bate de cabeça na mesa e tudo mais. Só que ainda assim é bem menos explícito, as escolhas de golpes que ela dá em si mesma é bem menos violento. E o final de tudo é que não rola o clímax, tá ligado? Basicamente ela não se mata, ela até passa por uma cena de falsa morte, assim, que a guria já tinha socorrido ela, né? A Ana já tinha feito ela parar de se agredir, só que daí ela pula do balcão do segundo andar, sabe? Assim, do alto de uma escadaria, ela pula, cai pro primeiro piso e ela não tá morta, tipo, realmente não morre, né?
Eu vou dar spoiler, ela morre no final do filme. Só que ela não morre nessa metade, que isso daí, esse é o ponto de divergência inicial bem grande das duas obras, sabe? Que é aqui que o diretor por trás desse filme falou, não, aqui eu vou fazer algo bem diferente do filme original, né? A gente vê que a Ana termina a desova, né? Que ainda tinha que descartar mais um ou dois corpos da família. E depois disso ela começa assim a limpar as manchas de sangue da casa e tudo mais. Porque ela ainda. Agora, muito menos ela sabia o que ela ia fazer, né? Quando vê o telefone da residência recebe uma ligação que não deixa recado. Tu vê que sai o áudio assim, da família. É a família fulano de tal, deixa um recado depois do bip, essas coisas. E ninguém deixa recado nenhum, né? Aí a Ana tá fuxicando na área da limpeza dessa casa e ela acaba encontrando uma porta secreta e tudo mais, né? Que basicamente aí é uma diferença também menor, sabe? A outra, no primeiro filme, a porta secreta tava na sala, isso daí também não é o que faz muita diferença, né? Aí tem uma escadaria pro subsolo, e ela vasculha o subsolo, que eu confesso que também parece menos interessante, sabe? No primeiro filme, a apresentação desse lugar era. Sabe, eu sempre vou estar enviesado porque eu assisti o filme original antes. Quem sabe pra quem assistiu isso aqui antes, essa experiência mude, sabe? Só que pra mim tudo parecia um pouco menos interessante, um pouco menos assustador, um pouco menos violento, um pouco menos visceral, tá ligado? Aí rola cerca de 10 minutos toda a exploração dela lá, sabe? Ela acaba dando de cara com uma jovem acorrentada, que também é uma versão censurada daquilo que acontece no primeiro filme, né? No filme original ela encontra uma mulher adulta, nua, só com aquela capacete de inibir as sensações, a mulher que não fala, que nem consegue se comunicar, completamente muito brutalizada e marcada. Aqui eles trocaram pra uma menina, sabe? É uma jovem que deve ter, sei lá, 11, 12 anos, ela não tá com capacete, ela tá vestindo uns trapos. Ela parece estar desgastada, mas é outro tipo de coisa, sabe? Ela consegue conversar, inclusive. Ela fala que o nome dela é Samantha, ou Sam, que nem a mãe dela costumava falar, sabe? Então, tipo assim, é uma conversa totalmente mais assim pra quebrar a tensão, a violência, a expectativa, sabe? Ou o medo de que vai acontecer algo ruim em breve, sabe? Esse filme ele é adocicado pra caralho. Embora ele vai ter mais cenas de violência, com certeza ainda não acabou, sabe? Aí o resgate dela, dessa menina, né, em comparação ao que teve no filme original, pra mim é um resgate que é pior, é menos dramático, né? Eu já tinha falado a questão do nome dela. E daí, inclusive, quando elas sobem lá, daí, né? Voltam pro térreo da casa, digamos assim, elas se reúne com a Lucy e as três iniciam uma fuga que nunca existiu no filme original, tá ligado? No filme original nunca teve nada parecido disso, a Lucy estaria morta já nesse momento. Então as três conseguem fugir da casa porque elas conseguem ainda notar que tem alguém na casa, sabe? Tipo, essa é outra diferença principal dos dois roteiros, é que no roteiro do filme original, a partir desse momento, a Lucy estaria morta, a Ana teria sido capturada e nunca mais se soltaria, porque aqui nesse filme realmente eles quiseram fazer os vilões ser muito menos competentes, muito menos organizados, sabe? Aqui eles são meio que assim, os fulano meio raceiro, tu vê que eles têm umas roupas mais de civil, não é que nem o primeiro filme lá, no filme original, que era mostrado como uma associação à prova de falhas que simplesmente eles estão tão bem orquestrado e organizado que depois que tu caiu na mão deles, tu só vai só morrer e não vai ter nada que ninguém vai fazer por ti, porque eles estão infiltrados em todas as instituições de poder. Algo que esse filme aqui vai sugerir que também acontece, mas na prática não é o que a gente vê, sabe? Na prática a gente vê. Vocês vão ver o que vocês vão ver. Quem é que quem ainda não assistiu o filme, né? Ah, daí, basicamente, essa é a parte mais original do filme, sabe? É o que muda por completo um filme de outro. E honestamente, pra mim foi aí que ele começou a perder o propósito de sequer se chamar de Mártires, sequer ser um remake, porque, tipo, o filme Mártires é sobre uma coisa horrível, sabe? E eles quiseram transformar isso em outra narrativa bem genérica que mistura filmes de tortura hollywoodianos com filmes de vingança hollywoodianos também, sabe? Então, não precisava sequer se chamar Mártires, eu diria, né? Aí elas são capturadas de uma maneira muito mais gentil e humana do que a abordagem feita no filme original, sabe? Essa é outra coisa que te deixa muito mais apreensivo, porque tu vê que não tem cenas que nesse filme que tem bastante, sabe? Esse filme tem um monte de choradeira e miação que no filme original eles não teriam isso, porque simplesmente a mulher que tá capturada, ela é muito, tipo, ela é muito maltratada, sabe? Os sequestradores dela não mostram nenhum respeito, nenhuma integridade pelo bem-estar, pela saúde mental, física dela, tanto faz. Eles tratam ela muito mal. Agora, nesse filme, não, tem todos aqueles estereótipos tradicionais de filme de terror que as mesmas pessoas que estão te capturando, te torturando, eles te tratam assim,
Eles não te dão um tapa na tua cara se tu não calar a boca, basicamente, sabe? Então, esse filme, ele é muito mais, assim, conservador com as cenas que seria simplesmente, assim, um homem agredindo uma mulher, tá ligado? Enquanto no filme original, isso não acontece, né? E é justamente por isso que o filme original tem impacto, e esse filme aqui tu tá vendo que ele com certeza é uma versão, sabe? É um AS infantil, tá ligado? Enquanto o filme original seria, assim, um de pirona. Tomara que tenha ficado boa a minha alegoria com comprimidos. Mas enfim. Aí já tá na manhã seguinte, sabe? Mostrando que elas foram capturadas e ficaram no mesmo lugar, sabe? Não foram levadas para celas, não foram levadas para ficar sentadas em cadeiras. Então, realmente, esses sequestradores aqui são muito mais gentis, são muito mais brandos que o pessoal que fazia o esquema lá no filme original, sabe? Aí rola uma cena que tá chegando uma velha que tu vê que ela vai ser a versão desse filme da velha, que é a poderosa chefona do filme original, sabe? Que também ela é menos épica, menos imponente. A conversa que ela tem com a Ana é muito menos interessante, sabe? Ela conversa só com a Ana também para simular o filme original, só que elas não estavam sentadas lá dentro do subsolo, que nem foi no filme original. E tu vê que a Lucy, a Ana, no meio dessa conversa, ela tenta apanhar a arma embaixo da cama, sabe? Embaixo da cama, não, embaixo do sofá. Eu até fiquei com medo que ela conseguisse, porque eu ia ficar, sabe? Não acredito que vai ser, tipo assim, roteirismo puro, sabe? A guria que deveria estar, tipo assim, não era pros caras estar dentro dessa chance, sabe? É disso que eu tô falando. Praticamente todo filme de Hollywood que envolve uma cena de captura, chega, é essa hora que ele. Qualquer espécie de consistência e coerência que a narrativa estava tendo é jogada pelo espaço. Porque, tipo, eles criam um vilão que supostamente deveria ser alguém que não liga nem um pouco pro bem-estar da pessoa que ele tá prendendo, só que esse vilão é super, tipo assim, não tem nenhuma precaução, sabe? Ele fala pro herói todas as informações que o herói precisa saber pra sair por cima e ele não toma nenhuma precaução, sabe? Ele não quebra uma perna, não precisa matar. Se é um vilão que não quer matar, sabe? Porra, pelo menos se tu capturou alguém que tu sabe que pode te causar problema, quebra uma perna, quebra um braço, sabe? Deixa ele dopado, bota um saco no rosto. Enfim, tem vários meios que justificaria quando um herói foi capturado, ele jamais se livraria, a não ser que chegasse alguém de fora para resgatar ele. Só que Hollywood tem essa tara por fazer as pessoas escapar, tipo Chapolin Colorado, sabe? O cara tá numa situação que de jeito nenhum ele deveria ser capaz de escapar e simplesmente tudo conspira para ele conseguir, né? E esse filme vai fazer bastante isso. Aí rola a primeira cena de tortura, sabe? Que basicamente é bem ruim porque eles não mostram nada muito explícito, entendeu? Essa é outra diferença que tem entre os dois filmes. O outro filme, ele te mostra toda a rotina que a Ana tá passando quando ela tá sendo torturada, tu vê ela sendo alimentada, o jeito que ela é maltratada pela pessoa que bota comida na boca dela, os tapas que ela vai levando conforme ela não tá cooperando, tu vê ela se mijando perna abaixo, né? Tu vê, enfim, ela sendo espancada, agredida, ela sendo cortado o cabelo dela, todas as etapas que vão fazer o que tá acontecendo aquilo lá, sabe? Agora nesse filme aqui, eles descartam isso por completo, a gente só vê flashes e gritos de dor, sabe? E sem tu tá entendendo muito bem, né? E todas as três meninas estão sendo torturadas, digamos assim. Lá, 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 lá. E só que na verdade depois parece que só a Lucy está sendo amplamente torturada, sabe? E depois do filme eles vão deixar bem claro que a velha desse filme daí é obcecada pela Lucy e a Ana não vai ser martirizada que nem ela foi no filme original, sabe? Aí na próxima cena, a Ana fala algumas bobagens pra Lucy sobre como elas vão escapar e tudo mais. Outra coisa que não tinha no primeiro filme, porque no primeiro filme as duas nunca foram capturadas juntas, né? E depois tem a primeira sessão de tortura da Ana, né? Que até então só a Lucy tinha sido mais torturada com cenas só pra ela. E agora ela leva o choque, sabe? Que, claro que levar choque é uma coisa muito ruim, né? Mas em questão de filme, vocês podem entender que é uma maneira menos violenta de tu mostrar uma tortura, né? De todas as formas que tu pode mostrar alguém sofrendo dor física, no filme, né, representar ela sendo eletrocutada não é a pior coisa do mundo, porque tu só vai fazer ela se contorcer e tudo mais. Então, é o tipo de agressão bem limpa, né? E como eu tô falando na ficção, né? Eu sei que na vida real ser eletrocutado é terrível, mas a gente tá falando de uma obra de ficção, né? Aí rola uma montagem aleatória de mais cenas de sofrimento, né? Entre essas meninas, daí culmina com um diálogo questionável entre a velha chefona e a Lucy, sabe? Tu vê que a Lucy chega e fala assim pra ela, eu tô muito feliz que tu... Quer dizer, a velha chega pra Lucy e fala, tô muito feliz que tu voltou pra nós, tu é diferente, tu é escolhido, tu é especial. Então esse filme tinha toda essa narrativa daí também de vender essa Lucy como a escolhida pra ser o mártir, né?
A gente passa por mais uma cena daí de violência que, mais uma vez, não tava funcionando pra mim, não tava me gerando o mesmo desconforto, sabe? Não tava sendo o mesmo gatilho, né? Que ativando os mesmos gatilhos que o filme original fazia. E depois tem mais uma cena, assim, que é pra mostrar, pra dar uma suavizada, sabe? Que simplesmente não tinha no filme original, que são as duas meninas encostadas de cabeça, tipo, as duas estão encostadas de cabeça nas paredes de suas celas, só que essa parede que elas estão encostadas, tipo, faz com que as duas estejam quase tocando uma na outra, sabe? E elas começam a cantar uma música de infantil que elas cantavam na infância delas, sabe? Então, são todas as cenas que esse filme se importa em criar pra diminuir o mau gosto na tua boca, sabe? Que muda a experiência por completo, sabe? Tu nunca consegue. Não é que nem o filme original vai tirando tua esperança de que tudo vai acabar bem, e não acaba, tudo acaba muito mal. Esse filme daí ele fica te dando a acreditar que as coisas vão acabar bem, e não acaba tudo bem, mas vocês vão ver. Né? Aí a Ana é levada pra conversar com a velha fodona, sabe? Noutra cena baseada em roteirismo. Porque é basicamente aqui nessa cena que rola todas as revelações que no filme original a gente teria só lá no final, sabe? Aqui a velha convida a Ana pra conversar, sem explicação nenhuma, basicamente, e numa versão muito mais explícita, sabe? Do que a gente acaba descobrindo, ela fala exatamente, a gente quer martirizar as pessoas, isso e aquilo. E, enquanto ela tá falando isso, tá rolando uma cena de uma mulher tá sendo queimada, sabe? Tem uma menina que também era dessas mártires, sendo queimada viva e outras pessoas assistindo, que conceitualmente até pode ser legal, mas é que, tipo, leva esse filme pra um caráter muito assim. Ele tá virando um cartunesco já, tá ligado? Não era assim que o primeiro filme era percebido. A história dele era tão absurda quanto dessa aqui, só que as falas, o diálogo, esse negócio dessa mulher, tipo, por que que a mulher tá convidando uma guria aleatória pra contar pra ela todos os planos? Daí na narrativa ela fala assim, eu estou te dando esse negócio como agradecimento, já que você me trouxe a Lucy de volta, sabe? Tipo, a mulher tá falando como se ela fosse o Coringa do Batman, sabe? Não era assim o filme original, sabe? O filme original, por mais que também seja fictício, sabe? Ele era muito mais pé no chão, entre várias aspas. Esse aqui é uma romantização muito similar com outros filmes do gênero, tá ligado? E, inclusive, nessa conversa, acho que é uma das coisas que eu achei mais tosca desse papo todo é que tem uma hora que a velha tá falando essas absurdas e a guria fala assim pra velha: Tu precisa se tratar. Tu precisa se tratar. Daqui a pouco a polícia vai chegar aqui, que não sei o que lá. E tu fica assim, mano, cala a boca, guria, cala a boca. Quem é que escreveu esse roteiro? Né? Enfim, aí rolou a cena que eu falei que a menina foi executada queimada viva, né? O diálogo fica ainda mais pior. Mais pior não, bah, que atrocidade que eu acabei de cometer, mas eu não edito fora, né? Deixa assim mesmo. Vocês vão ver os meus assassínios da língua portuguesa. Aí, nesse momento, o diálogo ainda fica pior, chegando ao extremo de banalizar o roteiro e transformar a velha numa vilã de HQs. Que basicamente eu estraguei tudo só pra repetir algo que eu já tinha falado antes, né? Então, meus parabéns por ter feito esse programa ficar pior do que deveria. É bom porque ele tá acompanhando a qualidade do filme, né? Enfim, aí a gente vê que a execução da Ana, que basicamente não era uma execução, né? Tipo, como que você, se vocês são um grupo de sequestrador, como é que vocês vão se livrar de uma guria que a velha mesmo fala que a Ana não serve pra nada? Ela fala assim, tu não tem, eu e tu não temos a característica que a Lucy tem. A Lucy sim vai se tornar um mártir, mas tu eu já vi que tu não tem essa capacidade dentro de ti quando a gente eletrocutou, sabe? Viu que ela não tinha essa vontade de viver, então a Ana seria descartada. Então o que era pra acontecer era alguém atirou na cabeça dela. Pronto, acabou. Deu, tipo, a Ana morreu. Só que não, o que que fizeram? Enterraram a guria viva na mesma cova rasa que tinha enterrado as outras pessoas e por razões de roteiro, naquele buraco tinha um cano, sabe? Um cano que ainda não tinha sido concluído, sabe? É um cano aberto que dá pra percorrer ele e sair. Então foi isso que aconteceu, tá ligado? Esse grande grupo que tá sequestrando e torturando as mulheres durante décadas não conseguiu se livrar de uma mulher aleatória que basicamente estava completamente indefesa, sabe? Eles podiam ter matado ela e deu. Considerando que já mataram um monte de pessoa, não faz o menor sentido, sabe? Não vou te dar um tiro na tua cabeça, eu vou te jogar numa cova rasa pra tu ter chance de escapar, Batman, sabe? Nossa, gente, ficou uma bosta, cara. Esse filme daí é lamentável, cara. Tá ficando bem maior do que eu imaginava que esse programa seria, porque, né, eu tô falando mal pra caralho, sabe? E honestamente, conforme eu tô me lembrando e fazendo as comparações na minha cabeça, eu tô vendo realmente que esse filme é roteirismo atrás de roteirismo, sabe? Aí a seguir, a Lucy é levada pra sessão dela de despelamento, né?
que no filme original quem ia sofrer essa tortura seria a Ana, né? A Ana que teria sua pele rasgada e aberta, né? Que levaria ela a ser o mártir. E quem passa por essa sofrência nesse filme é a Lucy. Então a Lucy que tomou no cu, né? Ela foi mantida viva só pra se fuder ainda mais, né? A gente vê a Ana rastejando através do cano, né? Dá pra dizer que ela entrou pelo cano, né? E daí a Lucy tá sofrendo um despelamento que é ainda mais explícito do que na versão original, sabe? Essa cena aqui, eu acho que é a única desse filme que eles quiseram mostrar mais carne, mais sangue do que no filme, né, do o Mártires original de 2008. Então, né, isso daí eu vou fazer questão de comentar. É uma cena bem horrível mesmo da guria sendo rasgada, né? Aí a Ana protagoniza uma cena típica, né, de filme de vingança, que seria o pique que esse filme vai se manter até o final, né? Agora o filme tava nos 15 minutos finais, né, e toda uma sequência que passa longe do que a gente veria no filme original. Basicamente a guria, ela volta pro casarão e ela executa 3 homens grandes, sabe? De forma simples e violenta, digamos assim, sabe? O primeiro cara, ela tá com uma pá, ela derruba o cara com uma pasada na perna, depois arranca a cabeça dele fora com uma pá. Aí o segundo, ela consegue enfiar alguma coisa nele, não me lembro se é uma faca ou algum outro objeto perfurante, e ela pega uma arma de fogo daí embaixo do sofá que estava escondido até agora e ninguém tinha achado, porque era o lugar mais secreto da casa, e ela vira batendo com o cabo da arma na cabeça do cara e depois dá um tiro nele. Então, tipo assim, olha, eu conheço esses filmes assim, nesse estilo, sabe? Tipo, os clássicos Doce Vingança, que não foram eles, eu chamei de clássico, mas eles não são filme clássico, eles estão, tipo, o Doce Vingança já é praticamente um remake de um filme antigo, italiano, se eu não me engano, sabe? Então, essa ideia de alguém se vingar dos seus estupradores, não que ela seja ter sido estuprada, que eu tô misturando o roteiro desse filme com os outros roteiros. Só que essa ideia de alguém se vingar das pessoas que fizeram mal pra ele, que torturaram ele, que abusaram ele, estupraram ele, sabe? É bem comum, já fazem, sei lá, desde a década de 60, 70 tem filmes dessa linha, e eles são maneiros, eles são bacanas. E tipo, só que, né, não precisava tu ter falado que tu tá fazendo um remake de Martyrs pra criar esse tipo de história, tá ligado? Essa guria que do nada, tipo, não tinha nada a ver com a personalidade dela, sabe? Ela não foi abusada em nada, ela não foi torturada, ela não é uma psicopata, não deveria ser. Essa guria do nada, agora ela se tornou uma completamente maníaca, sabe? Ela matou 3 homens adultos, tipo, no começo ela tava quase desarmada, depois conseguiu apanhar uma arma, e daí ela desce lá pro subsolo e a cena prossegue, sabe? E, enfim, eu não sou o tipo de pessoa que eu me importo que os filmes me mostrem coisas que não são realistas, sabe? Mas é sobre o teor da obra, sabe? A obra até aqui era uma coisa, aí do nada, cara, o filme virou 180 graus e a protagonista virou essas malucas, assim, sabe? Nos últimos 15 minutos do filme, ela tá dando tiro como se ela soubesse disparar e acertando, tipo, pra vocês terem uma ideia de como ela realmente estava sendo vendida como muito superior à concorrência, né? Desses caras que supostamente estão acostumados a viver torturando e matando, sequestrando gente. Ela enfrenta 2 malucos lá embaixo ainda e ela é baleada por um deles e ainda assim não para, consegue matar os dois, um tiro em cada um, sabe? E tu fica assim, mano, o que aconteceu? O que eu perdi, sabe? Trocaram a guria, ela morreu e voltou à vida possuída por o espírito da Joana Dark, sabe? Porque eu não tô conseguindo compreender, né? Lá, né? Daí rola, né? Inclusive tem mais uma cena ainda mais assim teatral, sabe? Que ela é rendida por um cara que dá pra ver que ele era um pouco mais acima dos outros em questão hierárquica, mas ele não tem nome, ele não tem nada, a gente não sabe quem é esse sujeito, né? Mas ele tava um pouco mais. Enfim, ele tava abaixo da velha, mas ele não era os. Como é que é o nome que eu tô pensando de ser? Os lacaios da base dessa organização, sabe? Aí ele rende a mulher com uma arma na cabeça dela, sabe? Ele espera a mulher virar pra ele, apontando a arma pra ele, e ele fala, abaixa a arma. Tipo, outra coisa, mano, por que um maníaco, psicopata, doidão, que tá há 20, 30 anos torturando mulheres, por que ele tá tendo todo esse código de honra? Por que ele só não atirou na nuca da mulher? Ah, eu sei, porque tá escrito no roteiro. Enfim, aí uma mulher que devia estar incapacitada ali, sabe? Uma mulher que apareceu de relance nessas celas, que não era uma mulher do filme, ela simplesmente aparece pra salvar a Ana, daí, sabe? Ela sufoca o cara pelas costas e tudo mais, né? Daí a Ana orienta a Sam a fugir, né? Porque ela consegue resgatar a menina, aquela que já tinha aparecido na metade do filme, diz pra ela fugir e pedir ajuda e pedir socorro, né? Inclusive a gente vê que ela chega pra pedir ajuda pra um cara que tá dirigindo um trator e eu acho que nunca mostra o final que teve dessa guria. Tipo, a gente nunca vai saber se esse cara que tava aí guiando esse trator era uma pessoa de confiança ou alguém que tá envolvido nos esquemas, eu acho, né?
Aí a Ana mata mais um desses caras, na verdade é o doutor, ou melhor dizendo, o açougueiro, né? Que tinha acabado de despelar a Lucy. Então ela mata mais esse cara, que esse cara ainda deu uma facada nela, sabe? E a guria, agora ela já levou uma facada, levou um tiro, mas foda-se, ela conseguiu dar um tiro nas costas do médico, matou ele também. E daí ela chega no lugar onde a Lucy tinha acabado de ser retalhada, né? Ela vê um monte de sangue assim no chão e a cama bizarra, né? A espécie de maca que ela tinha sido colocada para as pessoas arrancarem a pele dela fora, né? E daí ela chega até um lugar que eu definiria como um salão de martírio, porque a Ana não, a Lucy, né? Ela tá colocada assim numa cruz, uma cruz de madeira, tipo estilo Cristo, assim, só que acho que as mãos dela não foram pregadas. Mas ela tá com as mãos amarradas assim na cruz e ela teve a pele dela arrancada, só que nesse momento ela tá vestida, então tipo assim, não fica tão gráfico, sabe? Não fica tão violento, a gente sabe que ela tá sem pele, mas tipo, deixaram ela com vestida e ela tá com cabelo também, sabe? Ao contrário do filme original, que além de arrancar a pele dela, também tiraram o escalpo. Então, a imagem, apesar de ser um pouco assim, ofensiva para os cristãos, porque ela tá colocada, inserida numa cruz, né? É menos violenta, menos chocante do que a imagem da Ana deitada naquela maca totalmente livre de pele, porque ela tava nua mesmo, tu podia ver o corpo dela assim, completamente assim, em carne viva, sabe? Em veias. Que não é o caso que esse filme que faz é uma imagem muito menos né, explícita, eu diria. E rola uma cena muito tosca, gente. Basicamente, ela tá com uma pistola já acabou merecendo rifle, ela já matou um monte de gente com tiro de rifle. Ela tá com uma pistola, ela chega gritando, exigindo que o padre que tava conduzindo uma cerimônia lá, sabe, uma cerimônia bizarra, cultista, abaixe o corpo da Lucy. E tipo, por que que ninguém pede essa menina, sabe? Ela já tava ferida, ela tava manca. Ah, ela tá com a pistola na mão, mas caralho, é uma mulher só com uma pistola. Como é que não tem ninguém nesse lugar daí que possa pegar essa guria por trás e derrubar ela no chão, sabe? Então, é um roteiro tão, tipo, tão sem esforço pra levar a sério que se o cara que fez a história não conseguiu criar uma narrativa que me faça conseguir levar a sério o que tá acontecendo, eu também não vou levar a sério, tá ligado? Se tá só acontecendo por capricho, por vontade, se não tem nenhuma razão de por que tudo tá dando certo pra essa guria do nada agora, sabe? Ela simplesmente falou, agora é hora de chutar bundas. E começou a matar todo mundo como se ela fosse o Steven Seagal, sabe? O Chuck Norris. Do nada, gente. Do nada o filme virou outra coisa por completo, né? Daí a cena final do filme é basicamente essa daí, sabe? A cena vai ficando cada vez pior, com os diálogos cada vez mais bosta, né? Eles pegam, e daí os últimos momentos do filme é uma completa distorção do que tinha rolado no filme original, sabe? A Ana consegue forçar o padre a baixar o corpo da Lucy, só que a Lucy está prestes a morrer, e antes de morrer, ela começa a ficar com os olhos dela se contorcidos para cima, que é para mostrar que ela está alcançando o estado de martírio, e a Ana se aproxima dela para ouvir o que ela está falando, e o padre também. Aí a velha pergunta para Ana, o que que ela disse? O que que ela disse? Como se a Ana fosse responder para ela, e o padre, que também ouviu, o padre fala, eu escutei. Aí ele puxa uma arma e tira na boca dele, sabe? Tipo, uma versão muito menos teatral, muito menos programada, com um impacto muito menor do suicídio que a velha cometia no filme original, sabe? Então eles mudaram o suicídio da velha para o suicídio do padre de uma forma muito mais tosca, sabe? E daí a velha fala daí pra Ana assim, o que que foi? Eu sei que ela falou alguma coisa, dá pra ver na cara dela que ela teve lá, me diz o que que tem do outro lado. Aí a Lucy olha pra ela, a Ana olha pra ela e fala bem assim, pergunta pra ela, e dá um tiro nela, tuf, tipo... Cara, do nada essa guria ganhou uma outra personalidade, sabe? Ela foi possuída por um ator genérico de filmes desse gênero, sabe? Dos anos 80, dos anos 90, e tá agindo, tipo, e começou e aprendeu a tirar do nada, pelo jeito, sabe? Porque a única coisa do background dessa Ana que a gente sabia é que ela tinha estudado no colégio de freiras, num orfanato de freiras, junto com a Lucy. É a informação que a gente tem sobre quem ela é, só que do nada ela virou uma fodona e matou sozinha, desmembrou uma organização oculta dentro da elite norte-americana, no caso, né? E é isso aí, gente, não tem o que falar. A última cena do filme mesmo, depois dessa morte, e ninguém mata a Ana, um monte de velho fugiu, evacuou, dá pra ver que tem um barulho assim de sirenes, ou de ambulância, ou de polícia, que alguma coisa ia acontecer. Só que antes de ter esse desfecho, o desfecho é ainda mais bosta, porque o padre se matou, a velha foi morta, a Lucy também tinha acabado de morrer, e daí começa a tocar uma música meio romântica, sabe, meio mela cueca. A Ana se deita do lado do cadáver da Lucy
e daí dá a entender que ela também alcançou um martírio, sabe? Tipo, sendo que ela não foi torturada. A história inteira do filme é de que as pessoas que se tornam mártires, né, porque elas foram tão brutalizadas ainda em vida, que elas abandonam o plano terreno, enquanto elas ainda, tipo, elas estão vivas, mas elas já foram embora, digamos assim. Essa é a explicação, tanto do filme original quanto desse. Aí agora eles quiseram vir com uma, sabe, realmente uma roteirização do nada, tipo, vamos falar que o amor dessas amigas ou dessas namoradas, que nunca fica bem claro se a ideia é vender elas como um relacionamento amoroso, embora no filme original tenha um beijo lésbico, nesse filme aqui não tem esse beijo lésbico, mas ainda fica subentendido que talvez elas se amassem conjugalmente, só que esse é o final do filme, sabe? A guria se deita do lado da morta e morre junto, tipo, por compaixão a amiga morta, ela resolveu morrer e se tornar um mártir também, né? Com uma música bonitinha tocando, então, olha, vou dizer pra você, sabe? Eu não gostei desse filme aqui não, né? E a minha opinião é totalmente enviesada como alguém que assistiu o primeiro filme e tudo mais. Então, quem sabe, alguém que tenha assistido esse filme aqui primeiro, né, antes do Mártires original, goste mais. Ou talvez realmente por questão de gosto, sabe? Porque eles são filmes que, apesar deles terem muitas cenas idênticas, são praticamente os mesmos elementos embaralhados, sabe? Ainda assim, tem pontos focais da narrativa que eu consigo, tipo, eu consigo entender alguém falar, não, eu não quero assistir um filme que é só sobre tortura, abuso e mulheres se fudendo, eu prefiro assistir um filme que tem isso, mas também tem uma mulher matando um monte de cara. Eu consigo entender esse apelo criativo, enfim, eu não acharia errado alguém ter essa visão, né? Só que agora falando da minha visão, como eu interpretei as duas obras, olha, o filme original... pera aí que tem uma coisa na minha língua. Enfim. O filme original, desde o primeiro momento que eu botei ele pra rodar, sabe? Eu vi que ele era um filme ruim, sabe? Não ruim de ser mal feito. Ruim porque ele ia me fazer sentir mal. E ele fez, sabe? Ele me agrediu, ele me humilhou, ele me ofendeu, ele me deixou angustiado, ele me deixou desconfortável constantemente. E justamente por isso eu respeitei ele, porque ele estava me fazendo sentir algo, e é por isso que eu assisto um filme, para sentir alguma coisa enquanto eu estou vendo a narrativa se desenrolar. Só que além disso, além dele me fazer sentir mal, a história fluía bem, sabe? Era uma história ofensiva e tudo mais, só que ela foi estruturada de uma maneira que eu acho que é o que torna o filme bom, sabe? Não é só violência gratuita, é violência contextualizada e pra te fazer, realmente não é um filme de mensagem positiva, só que, né, é um estilo de filme, tem gente que quer contar filmes que não tem pontos confortáveis, sabe, é uma bola de espinho mesmo, que se tu for ali, tu não vai sair dali sentindo nenhum sentimento de satisfação, sabe. O filme Mártires original é isso, e como eu falei pra vocês, talvez eu nunca mais revisite, porque não é meu tipo de obra, só que agora, mesmo não sendo meu tipo de obra, eu vi que aquela história foi bem feita, sabe? Questão assim de imagens e atuação e roteiro e sonoplastia, sabe? E como o filme sempre foi fluindo de boa cena até boa cena, eu me entreti do começo a fim, sabe? Então, mesmo eu sabendo que não seria um filme que eu ia me apegar como a tantos outros, porque, né, não ser o meu tipo, né? Meu sabor preferido, eu diria assim, eu vi logo de cara que era um bom filme mesmo e que eu acompanhei do começo ao fim, entretido, sabe? Querendo ver o que ia acontecer e tudo mais. Né? Não querendo ver, mas vendo mesmo assim. Agora, se tu tirar essa visceralidade, sabe? Essa característica tão espinhenta, tão áspera e tudo mais, que era o que fazia o primeiro filme ser o primeiro filme, sabe? Tu suavizar ele, e ainda por cima tu incluir todo um novo contexto, pra mim simplesmente tornou a obra genérica e fora de foco, sabe? Simplesmente tornou algo que tinha uma identidade, que tinha até uma... Não sei se o termo certo é originalidade. Só que ele tinha uma embalagem e o produto... E o produto e a embalagem se preenchiam, sabe? Agora, esse novo filme aqui não. Ele tem uma embalagem, ele tem um gosto, ele tem um sabor. Aí na metade ele parece que quer ser outra coisa e no final ele termina outro bagulho por completo, sabe? Então, honestamente, não foi pra mim, eu não gostei. Eu prefiro o filme original. Esse daqui eu acho que simplesmente, né, nem deveria ter carregado o mesmo nome. Sabe, eu acho que simplesmente seria... Se fosse um filme que não se chama de Mártires, e dele teria que ser um pouco diferente, ele não poderia plagiar o Mártires descaradamente, mas aquele basicamente roubou a plotline de Mártires, subverteu ela por completo e disse que isso daí
é um remake, e pra mim esse é o tipo de remake que menos me agrada, sabe? Eu prefiro remakes que pegam a obra original e criam algo novo a partir daquilo, sabe? Uma nova leitura, inclusive. Agora esse filme, de certa forma dá pra dizer que esse filme é isso, mas é que, como eu disse, pra mim ele fez o pior de dois mundos, sabe? Ele conseguiu tomar várias liberdades a ponto de dizer, olha, realmente a narrativa foi para outros lados, só que ao mesmo tempo ele bebeu quase tudo, sabe? Ele realmente é quase uma fanfic do filme original, digamos assim. Então, né, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Mas, quanto ao meu programa, quem me viu até o final, espero que tenha curtido. Amanhã eu tô de volta novamente, trazendo outra análise de filme de terror nesse Monkey Madness 2022. E valeu!